competente, Márcio Barreto, que senta para mais um Vendas e Negócios, sempre com um convidado que tem expertise de sobra, que é referência no que faz. Mas hoje, antes da gente apertar o play desse faleiro, eu desejo começar perguntando para Márcio Barreto como é que foi a imersão. Eu sei que você que perdeu ficou acompanhando no Instagram dele, assim como eu, e ele vai contar um pouco dessa experiência. Barreto, meu amigo, bem-vindo. Excelente tarde para você. Marcela Vasconcelos, que honra dividir essa bancada com você mais uma vez. Você sabe o quanto eu sou seu fã. Uma pessoa que chegou na minha vida, vamos colocar aí, tem uns 4 anos? 4 para 5 anos. 4 tem de CBN, deve Passou ter muito uns rápido, 7. hein? Meu Deus, é sério? Marcela, por isso que a gente tem essa sinergia tão grande. Bom, vocês que conhecem a Marcela do rádio sabem que ela é incrível, mas quando você tem contato, literalmente com ela, realmente você percebe que é um ser humano acima da média e que honra estar do seu lado, viu? Que bacana. Vinheta nova, agradecer aqui a direção, aí, a produção da CBN, inclusive meu amigo César Flashback, né? O Washington Guimarães com o seu Guima Sound, né? O Anderson também, vascaíno. Que honra estar aqui e falar da imersão. Eu estou com o coração em festa, transbordando de alegria, Marcela. Agradecer o apoio da CBN também nesse projeto. A gente já falou, deixou muito claro, não é sobre ganhar dinheiro, sabe? É sobre propósito, sobre ajudar vidas, pessoas a prosperarem. Até porque quem tem a sua empresa, você que nos ouve aqui no CBN Negócios e Vendas, sabe muito bem que uma empresa nasceu para quê? Para prosperar, para dar lucro. O contrário disso, infelizmente, né? Não funciona, não dá certo. Então foi muito bacana 3 dias dentro do Pantanal Mato Grossense, lá na Transpantaneira, quilômetro 42, pousada Rio Claro. Foi muito gostoso poder partilhar com 40 empresários que se desligaram, saíram do barulho da cidade e foram para o Pantanal Mato Grossense para vivenciar uma experiência única. E é muito legal a gente ouvir o feedback, que é uma das premissas aí do bom atendimento, né? Ouvir o que dizem nossos clientes e eles contando a transformação, quando chegaram no dia 20, como saíram no dia 22. E tinha uma máxima lá que beba bastante água. Se tiverem oportunidade, peguem o bicho. Isso foi muito interessante, porque eles tiveram oportunidade, algumas pessoas viram, mas só quem estava lá sabe o que foi realmente pegar o bicho. Mas só agradecer, só gratidão e muita felicidade no meu coração. Me desculpe se eu me delonguei um pouco aqui, mas é que eu tô muito feliz nesse assunto, né? E a gente tem convidado especial aqui hoje, né? Por favor, vamos abrir a sua roda, Márcio Barreto. Verdade. A gente traz aqui hoje um grande empreendedor, renomado, inclusive, Everton de Luz, para ficar mais fácil o entendimento. Quem é esse cara, Márcio? Everton Automóveis. É ele mesmo, está do meu lado aqui. Everton, bem-vindo ao CBN Vendas e Negócios, a nossa bancada aqui, né, Marcela? Exatamente. Olá, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Boa tarde a todos, né, a todos os ouvintes. E agora nós temos também também imagem, pelo as YouTube, imagens, bem lembrado, então, telespectadores também. Sim, boa. Falar de venda, falar de negócio, falar de mudança de vida, eu acredito que eu tenha um pouquinho para falar e para mim é muito importante falar sobre isso. Bacana, o Everton, ele tem essa marca no mercado de excelência, né? Não em vão, nosso tema foi excelência e estratégias que vendem. Então, é inegável, né? O seu comportamento, seu posicionamento no mercado e o que traz, né, também de exemplos para a gente hoje poder partilhar com o ouvinte CBN, você que está no YouTube também assistindo a gente, né? Um pouquinho disso. Vamos começar já sabendo um pouquinho da história dele do início, né? Vamos saber? Aqui no Estúdio CBN a gente tem sempre o bom costume de aproximar os nossos convidados, antes de entrar nas pautas, querendo ouvir um pouco da trajetória, da vida profissional, pessoal, e a gente quer muito conhecer a sua história. Vamos lá. Eu sou um paulista de alma mato-grossense. Boa. Né? Cheguei no Mato Grosso com 2 anos de idade, morei em Cáceres 22 anos e cheguei em Cuiabá 20 anos atrás para trabalhar com venda de automóvel e nós estamos até hoje. Uau. Passei por algumas empresas e a gente abriu a Everton Automóveis em 2016, né? Trazendo as experiências boas que nós tivemos em outras empresas e deixando as ruins para trás, né? Então, a venda realmente é uma profissão que transforma vidas. Transforma, né? Transformou a minha vida. Né? Eu cheguei em Cuiabá sem nada e hoje tudo do pouco que eu tenho, eu devo, obviamente, a Deus, a Cuiabá e a venda de automóvel.
Que coisa maravilhosa. Então, tá vendo? Eu gosto disso, sabe? Saber que a venda transforma. Já que a gente falou de excelência e estratégias, eu queria que você dissesse pra gente o que você acha mais importante nesse projeto. Pedir pra produção que veio te acompanhar, pode se aproximar, não há problema. Pode chegar aqui até atrás dessa linha aqui. Por favor, repitam pra mim o nome dessa mulher linda. A produção é quem manda, Débora. Minha esposa e sócia. Débora é ela que manda nessa história todinha que a gente tá ouvindo aqui agora. Claro, viu? né? Uma mulher. É sempre E assim. belíssima, elegantíssima aqui acompanhando. Não sei por que ela não tá sentada aqui ao meu Verdade, lado. No intervalo eu vou fazer esse convite a ela. Boa. Ela tem Eu avisei a ela, eu avisei a ela. Ela veio preparada, ela é uma Como mulher assim? preparada. Quando você souber de toda a história, é aí que você vai chamar ela mesmo. Tá vendo? Ah, já Então nós gostei. queremos saber, né? Por mais mulheres no faleiro, não é isso, amigo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós já queremos um pouquinho dessa cereja do bolo. Eu sei que as pessoas esperam fórmula, né, fórmula secreta, mas pô, conta um pouquinho aí, porque você é referência em excelência. Eu vejo que seus carros ficam girando, né, numa divulgação que, poxa vida. Né? Na verdade, assim, desde muito cedo, desde quando a gente começou a trabalhar com venda de automóvel, antes de muita gente começar com várias expressões como experiência do cliente, como rapport, como várias outras coisas, a gente sempre fez isso. Eu sempre me preocupei muito em como atender o cliente, o que ele precisa, sentir da necessidade do cliente primeiro, e obviamente entrevistando ele, isso hoje em dia poucas pessoas fazem. Que legal, peraí, isso aqui é muito importante, gente, que o Ev tá falando aqui é ouro, tome nota, porque... Então, primeiro entender a necessidade, não é que eu tenho um carro, ou tenho alguns carros aqui no pátio, e vou vender. Ou seja, primeiro eu vou entender o que ele precisa. O que acontece? Às vezes você tem que entender do que o cliente precisa, porque senão o que vai acontecer? Você vai vender um carro para ele que não vai o atender. Isso é um problema. E se isso acontecer, ele vai achar que você está empurrando um carro para ele. Tem uma expressão absurda dessa de empurrar carro, né? Não, a gente vende o carro, a gente trabalha primeiro, entender o que o cliente precisa, né? Faz uma boa entrevista do cliente, entende qual a necessidade, aonde ele vai usar o carro, né? Tenta colocar todos os prós e contras, inclusive questão familiar, se a esposa está gostando do carro, se não vai gostar. Legal. Porque não adianta você vender uma única vez para o cliente. Eu sempre trabalhei pensando nisso. Eu não posso vender uma vez só para um cliente. Perfeito. Né? Porque num determinado momento, e isso já aconteceu aqui em Cuiabá, existiram várias outras lojas que atenderam o cliente uma vez só. Sim. Essa loja, ela obviamente foi fadada ao fracasso e acabou fechando ao longo do tempo. Por quê? Porque não tinha a preocupação com o cliente. Sim. Hoje, tudo que tem na loja, você teve lá, sim, e eu convido todos que puderem ir, vai ser uma honra, tudo que tem na loja é pensado voltado ao cliente. Que legal. É muito legal ouvir isso, porque eu costumo dizer que vender, Marcela, é muito fácil. Não é tão difícil vender. Exatamente. Você conta uma história e entrega alguma coisa. A questão é, será que vai fidelizar? Será que vai atender aquela demanda? Vai atender a necessidade do cliente? E é isso que o Everton está falando aqui. Porque depois não tem como fidelizar. Eu quero ver você vender e vender mais vezes para o seu cliente. E isso é que é legal. E aí tem essa pegada. Como você falou agora, você faz perguntas, você é consultivo, você entende, né? Eu costumo dizer também que vender é muito mais sobre fazer perguntas do que fazer afirmações. Exatamente. E tá cheio de gente fazendo afirmação, Everton. Se você não entender a necessidade do cliente, às vezes você vai vender para ele um produto que ele está empolgado em comprar, e daqui 3, 4 meses ele vai se arrepender e vai colocar a culpa em você. Cara, e com toda razão, né? Porque, atenção... Porque você é que entende. Veja bem, nós estamos falando aqui com o Everton, ligamos ao carro, mas é para qualquer produto ou serviço, gente. Se você é um especialista, como a Marcela, ela é especialista na área dela. E a área dela são algumas bem interessantes que tangem a comunicação. Jornalista, repórter, influenciadora de mão cheia. O que essa mulher toca vira ouro. É verdade. Muito. E é legal até indicar a Marcela. Márcia, me indica alguém para falar do meu produto, porque ela é uma especialista. Então, ela como especialista, certamente ela consegue fazer as pontuações para aquele prospecto, aquele cliente, para atender da melhor forma possível. Ela tem grandes cases de grandes clientes aqui. E assim é você que nos ouve agora também. Né? E entender que o teu papel de especialista é coisa séria, que é uma autoridade, né? Então cabe a você. Muitas vezes os clientes chegam até você sem saber o que eles querem. Sabe por quê? Que é um direito deles não saberem mesmo.
Porque na tua loja é contigo, né? E na tua hora, Marcela, é com você, não é? E aí me faz pensar, meninos, se me permitem uma colocação, um olhar feminino. Eu, por exemplo, vivo esse momento agora. Eu já comentei até com o Márcio. Falei, Márcio, tô querendo trocar o meu carro, vou finalizar uma obra na minha casa e o meu passo até o fim do ano é trocar o meu carro. Não perguntei para você outro dia? Já perguntou. Vou te pegar o contato. Só que aí... tem isso, eu ouço muito o Paixão, né? O meu marido, ele coloca lá a opinião dele, ele realizou um sonho. Paixão, hein? Porque ele é advogado, mas queria uma caminhonete X e comprou. Todo mundo, mas você não é do agro, apesar de ser um advogado da área, mas eu estou realizando o meu sonho de ter uma caminhonete assim, pronto, e comprou. Boa. E aí a gente troca essa ideia, mas aí eu tenho muita oferta aqui nesse aparelhinho, né? O celular o tempo todo. Você fala que você quer comprar um carro, depois começa a aparecer todo dia muito. Surge. E aí a dúvida aumenta, porque quando você vê que as possibilidades são muitas, eu acabei ficando mais indecisa, porque eu vejo um, eu gosto, aí eu vou lá, vejo outro, mas aí eu preciso de alguém que me oriente, né? Especialista. Um especialista, como você disse, a parte técnica, a questão do consumo, que para mim é importante, a questão da sustentabilidade. Isso tudo você faz com essa vasta experiência? Tudo. Eu vou dar um outro exemplo. Você vai ao médico, ele erra num procedimento com você de algum remédio, algum medicamento que ele te passou para resolver alguma coisa, não resolve, você vai fazer o quê? Você vai ficar chateado. Sim. Porque ele é o especialista. A gente não tem obrigação de saber. Então, a venda de automóvel é a mesma coisa, o vendedor é a mesma coisa. Ele tem, como ele é o especialista, cabe a ele orientar. Então, a gente faz uma pesquisa com o cliente mesmo, 5, 10 minutos, é o que a gente precisa para poder entender do que o cliente precisa. Na amnésia ali, um diagnóstico, né? Então me fala um pouquinho agora. Você falou sobre fidelizar, né? Vender uma vez, você não quer vender uma vez. Qual é a sua estratégia para fidelização? Conta aí, porque eu quero saber. Esse cara é sucesso demais. Conta aí, joga na roda. Estar cada vez mais próximo do cliente. Opa, peraí. Aproximação. Eu tenho cliente de 2004. Ui. Eu tenho cliente de 20 anos. Antes de ter loja, quando eu era vendedor. Peraí, tá vendo? O cara te procura até para poder saber o que é melhor para ele, porque você é o consultor dele. Por várias e várias vezes, eu já foram me consultar para saber qual carro comprar 0 km, e eu mesmo não tendo o carro no modelo naquele momento, eu orientei, eu já cheguei de ir em concessionária com o cliente para poder orientar ele. Olha só. Né? E você vendeu, mas não levou o dinheiro nessa ocasião. Exatamente. Porque ele te comprou. No caso, você foi muito transparente, você não devia ter o produto que ele queria, levou até onde tinha, ele continua te amando, não vai te soltar nunca, porque é isso que faz um vendedor. Sim. Ele ajuda o seu cliente, né, a tomar a melhor decisão, né? Por várias e várias vezes, pessoas me ligam para poder saber qual carro comprar. Tô com dúvida desse ou daquele, dessa marca ou de outra. Agora nós estamos no mundo dos elétricos, né? E existem vários concessionários de elétricos, então eles perguntam qual que seria a melhor opção. Né? A gente faz um estudo para poder entender qual é a melhor opção e orientar o cliente. Então, legal. A gente sempre está fazendo isso. O cliente, ele não... eu bato sempre nessa tecla. Se você vende só uma vez para ele, não se importando com o que vai acontecer, ele nunca mais vai te procurar. Boa. Se você vender, às vezes deixar de vender, mas orientar bem o cliente, ele vai te procurar numa próxima ocasião. Legal. Entendeu? E é legal você falar isso porque quem nos ouve agora, Marcela, inclusive, a gente... É o processo de vendas, tá? Serve para você também. Você está na área de vendas, você descobriu que você é um vendedor ou vendedora 24 horas, aproveita que esse programa é para você. E eu queria que você trouxesse para a gente quais são as técnicas e estratégias de vendas que você mais acredita, que você mais aplica, que você já validou. Falou, são 20 anos vendendo, né? Mais de 20 anos vendendo, né? Sim. Né? Carros foi 20, mas você já vende há mais tempo. E qual é aquela que você fala assim, pô, Márcio, essa aqui é infalível. Já contou para a gente aquela de fidelização, aproximação. Mas qual é aquela estratégia que você fala, pô, cara, essa aqui não pode faltar? Tem o tão falado rapport, né? Que é você se comportar da mesma maneira que o cliente, no mesmo tom de voz, às vezes, no mesmo... Um espelhamento. Exatamente, ali, né? No espelhamento, do mesmo comportamento. Legal. Né? Tem também uma outra questão, que é você estar sempre... Perdão, me fugiu a palavra. Não tem problema. Imagina, o ao vivo ele faz isso com a gente. Eu sou muito tímido. Estamos diante de um ícone das vendas. E é muito legal, cara. É muito legal te receber aqui, viu, Everton? Obrigado. Legal porque, assim, vamos só dando até uma pegada para essa pergunta. Você tem noção de quantos automóveis rodam nas ruas de Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso? Mato Grosso, eu sei que você vai para outros municípios e até estados levar carro que já rodam através da sua venda, do seu negócio? Olha, vou falar da Everton Automóveis. Ela nasceu pequena, como todo mundo, né? Num grande desafio na época. Você começou como? Com quantos carros ali?
Olha, foi o seguinte, eu trabalhei durante 7 anos em uma loja como gerente, saí, fui ser parceiro de uma outra loja, né, no momento, em 2015. Legal. Ó, atitude, vai pegando a atitude E do fui vendedor, hein? captando, fui guardando dinheiro e eu senti que estava no momento de abrir. A gente abriu com pouco capital, só que o prédio onde a gente abriu a loja na época me consumiu 45%, 50% do capital que eu tinha. Uau! Então, a gente começou a Everton Automóveis com 4 carros próprios e mais 8 carros emprestados de parceiros que acreditaram no nosso trabalho, né? E aí fomos trabalhando e o que dá muita, que nos emociona muito é assim, que as primeiras vezes que a gente viu, a gente tem até uma brincadeira aqui de tirar foto. A primeira vez que a gente viu um adesivo da Everton Automóveis de um carro em Cuiabá, eu me emocionei muito, porque sempre foi um sonho nosso. Cara, né? tremendo. E hoje essa brincadeira era entre eu e minha esposa e sócia, aí passou a ser uma brincadeira interna da loja, aí passou para os amigos, e hoje os seguidores da loja tiram foto do carro e mandam pra gente. Então é uma coisa muito Virou uma modinha mesmo, é uma modona agora, porque tem muita coisa aí, né? Exatamente. A Everton Automóveis, ela tem mais de 5 mil carros vendidos hoje, em 8 anos. Nós atendemos já 12 estados. As cidades, eu acho que praticamente todas do Mato Grosso a gente já atendeu, mais 12 cidades, 12 estados da federação já, né? Tudo baseado num atendimento personalizado, diferente, transparente. A gente fez há 6 anos atrás, hoje de 3 anos para cá, existe uma lei chamada Lei 11.578, salvo engano. Conta aí. Que é uma lei que obriga todo e qualquer lojista de automóvel fornecer o laudo cautelar para o seu cliente. O que é o laudo cautelar? O laudo cautelar vai atestar se o carro foi repintado, se o carro foi batido. O DECRA, aquele negócio. Exatamente. Nós trabalhamos com o laudo DECRA. Se o carro foi participante de leilão, se não foi. Pô, isso é muito legal. Se tem algum registro de roubo ou não. Isso tudo. Para quê? Para que o cliente saiba o que ele está comprando. Ou seja, o Everton, ele trabalha com uma relação de confiança, Marcela. Você está comprando um carro aqui que eu testifico, está comprovado pelo órgão competente de que esse carro não foi batido, não foi danificado. E tem gente, infelizmente, que vende carro... Infelizmente, ainda tem muito lojista que não fornece. Isso é uma briga nossa, uma luta nossa. Essa lei tem 3 anos. A Everton Automóveis faz isso há mais de 6 anos. Olha aí, já é um compromisso, né? Antecipou essa questão. Legal. Então, o cliente sai de lá sabendo, sim, se o carro foi retocado ou se o carro é 100% laudo cautelar. Agora, carro batido, carro de leilão, isso não entra na loja. Everton, vou fazer uma pausa só porque o Robson, nosso ouvinte, está falando: Marcela, vocês estão contando uma boa história. Eu estou interessado, mas vocês não falaram onde fica. Robson quer saber. Avenida Carmindo de Campos, número 255, no bairro Jardim Xangri-Lá, próximo do Centro Carmindo da Construção. Na Carmindo de Campos, que é o coração dos automóveis. Se tiver aí perto, já vai, viu, Robson? Já entra. Fala uma loja amarela e preta. Uma esquina, inclusive, uma loja linda. Uma esquina de um espeto maravilhoso que eu amo, ali no Xangri-Lá. Eu nunca erro, porque eu entro na pracinha. Rapaz, até chora. Realmente. A mandioca... Ela é automastigável. Você coloca na boca assim, ela derrete. É muito. Sério, eu vou levar vocês lá. Prometo, viu, Washington? A gente sai daqui um dia e vai direto pra lá. Pode ser? Então, o Washington vai direto pra casa. Você acha que o Washington vai recusar? Você acha que desvia o caminho? Não, eu não desvio o caminho de casa, não. Senão, que ele tem no intervalo eu vou te mostrar como é que é a estratégia da mulher dele. Ele só deixa eu mostrar no intervalo, tá, Barreto? Ótimo. Vamos fazer o seguinte agora, Barreto? Topa? Fazer uma pausa para o repórter CBN não interromper o nosso faleiro. Essa visita tão importante, compartilhando aqui dicas valiosas, história de vida, conhecimento. Já tem gente perguntando aqui se tem estratégia diferente para vender carro para mulheres e para homens. Já vamos responder daqui a pouco. O seu Valdir também está sempre aqui conosco. Ou seja, quer vender mais, fazer bons negócios, ter bons relacionamentos? É aqui com o Márcio Barreto no seu quadro, com seus convidados. Agora você acompanha o repórter e daqui a pouco a gente continua com vendas e negócios na CBN Cuiabá. Estamos de volta, 15h39 desta terça-feira, 24 de setembro de 2024. Seguimos aqui com o nosso estúdio CBN Cuiabá.
Antes de seguir com a nossa entrevista dessa terça-feira, Vendas e Negócio, eu tenho um faleiro importante para ter com você, ouvinte qualificado. Pessoal, muita atenção para este recado. Estamos passando por um período crítico de seca em Mato Grosso e, por conta disso, o risco de queimadas está mais alto que nunca. Com a vegetação seca, o fogo se espalha em um piscar de olhos e pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e às nossas vidas. O governo de Mato Grosso está devidamente equipado, monitorando o estado e intensificando as ações de combate, mas precisamos da sua ajuda. Não faça incêndios florestais. Não seja você o responsável por destruir nosso Cerrado, Amazônia ou Pantanal. Se presenciar algum foco de incêndio, denuncie no 193. Quem provoca incêndios comete um crime, paga multa e é processado. Contamos com você, Governo de Mato Grosso. 15 horas e 41 minutos. Recado importante compartilhado com você. Seguimos com Vendas e Negócios com Márcio Barreto, sempre o nosso anfitrião das tardes de terça-feira. Barreto, toquei a bola para você. Agora é de frente pro gol. Gol de placa. Sempre uma honra estar aqui nessa bancada maravilhosa da CBN 95.9. É sempre muito bacana te encontrar aqui às terças-feiras e poder falar para essa audiência maravilhosa da CBN, também no YouTube, né? Sobre vendas e negócios, para que você possa cada vez mais prosperar. Você vendedor 24 horas, gestor, empreendedor, fique muito à vontade aí para enviar a sua pergunta também para 99803-5580. É legal, DDD 65. Hoje recebendo aqui o Everton De Luz, da Everton Automóveis. E achei legal a pergunta do Robson, né? Que, poxa, tem estratégia aí para vender para mulher e para homem? Como é que é isso? Conta aí pra gente, Everton. Tem, com certeza tem. As mulheres são mais Mandonas. minuciosas. Elas decidem logo. Não, quando? não, muito pelo contrário, elas são bem mais analíticas, bem mais de analisar todo o processo, né? Sim. O que a gente faz obviamente, atender, mostrar os prós e os contras de todos os carros, fazer o test drive mais longo para que ela possa se adaptar ao carro. Não, eu até brinquei aqui quando eu falei, mas são mandonas, porque é o seguinte, há uma história aí que o homem vai lá com a mulher, mas se você não entender se a mulher gostou ou não, se você não der atenção perdeu a venda. para a esposa. Então, quem é que manda no processo de vendas aí? Se você Na é o verdade, casal? assim, eu quero saber. Tem muito disso, né? Olha a Débora rindo lá, a Débora rindo. Às vezes o cliente, quem manda na casa é a esposa. Eu acredito o seguinte, aí eu tô falando até, inclusive, do meu relacionamento com a minha esposa de 18 anos já e minha sócia. Lá em casa, tudo é decidido pelos dois. Legal. Porque se a sua mulher ajudou, e aí eu vou te falar bem a verdade, se a sua mulher ajudou você a construir, Sim. ela tem que opinar no que você está comprando também. Boa, Everton, boa. Né? Lembro-me, há não sei quantos anos atrás, quando eu consegui comprar o meu primeiro carro zero, que foi a paixão da minha vida na época, né? Acho que 6 meses depois, a minha esposa falou, achei uma casa, vamos comprar. Primeira coisa que rodou foi o carro. Primeira coisa que vendeu foi o carro, mas graças a isso... Sem amor ao carro e total amor Exatamente. à Débora. Então, tem que dar atenção para a esposa, sim. Eu acho que quando é Conta casal, ponto, tem né? que ser planejado. Então, ali na loja, o que você sente? Você sente que quando a mulher chega acompanhada, ela normalmente ela é tomadora de decisão? Eu acredito o seguinte, que quando chega um casal que você der atenção somente para uma pessoa e não der para outra, você perdeu a venda. Independente de ser homem ou mulher, né? Vai rodar. Você perdeu a venda. Tem que trazer para o negócio. Exatamente. Boa. Você vai ter que mostrar, por exemplo, esse carro tem os IFIX para o seu filho, né? O porta-mala é legal, é um carro mais alto, às vezes vai para um terreno ruim, né? As nossas ruas, infelizmente, não são das melhores. É um carro mais alto, você provavelmente vai ter mais conforto. Então você tem que mostrar para a cliente o que ela está comprando. Cara, é legal que você falou, porque a gente sabe, Marcela, que muitas mulheres sacam muito de carro, entendem muito de carro. Mas outras mulheres, poxa, não entendo. E ela precisa de o quê? De alguém transparente, alguém verdadeiro, de um especialista, né? Tem que estar em boas mãos. E aí, como você falou, até acabei te cortando, peço desculpas, e aí você falou que é um test drive um pouco mais longo, né? Para que haja um entendimento. Talvez o homem não, isso aqui eu já sei, meu irmão. Andei ali, foi. E tem
hoje, graças a Deus, né, Márcio, a internet, ela mudou muito o mercado. Hoje, a maioria dos clientes que chegam na loja, eles chegam, às vezes, sabendo de pequenos detalhes do carro que você jamais imaginaria que ele soubesse. Então, você vai ter que estar ali estudando também. Isso já é uma dica ali, vamos dizer. De vendas, valiosa. Você tem que entender do seu produto. Eu costumo Se dizer o você seguinte, tiver que ficar recorrendo toda hora a uma ficha técnica, se você tiver que ficar recorrendo a um colega de trabalho, ou se você não mostrar segurança, você não vende. Cara, você falou algo muito legal, porque eu acredito bastante nessa questão. Porque hoje foi o tempo que nós dominávamos tudo sobre o produto ou serviço. Hoje o cliente, ele manja muito, ele conhece muito do que ele está falando, do que ele está precisando. E aí o que acontece quando o cliente aparece na frente do vendedor e vice-versa? Acontece uma curadoria. Exatamente. Onde o cliente traz uma informação diferente para a roda, né, uma informação que ele buscou muito, ele está ali, virou um especialista também, e o vendedor pode conduzir. Pô, que bacana que você trouxe essa informação, Everton. Legal, olha só, como que você falou, com esse diferencial desse carro, olha só que legal. Pronto, faz uma composição. Exatamente. E aí nasce um grande negócio. Então é legal, porque tem vendedor que se estressa. Acha que o cliente está querendo saber demais, porque ele que sabe, né? Ou até porque não conhece o seu produto, que é uma premissa tão básica, né? O vendedor que estressa, né? O vendedor que se estressa, às vezes, é o que ele não tem o conhecimento que o cliente tem. Perdeu. E aí ele se sente acuado. Verdade, né? Hein? Então, outro grande diferencial da Everton Automóveis foi acreditar muito no digital. Né? Legal isso, hein, cara? 99% das vendas que nascem hoje, não só do nosso produto de automóvel, mas hoje você vê as lojas de roupa, por exemplo, elas têm... nós temos uma grande amiga que tem uma loja que ela faz live toda segunda-feira. Ela vende pela live. Né? Ela faz vídeos sobre o produto. Então, o que a gente fez? A gente fez um investimento muito grande, tanto em marketing quanto na preparação de estrutura em si. Hoje nós temos um estúdio de fotos que você já teve, já conheceu, né? Já deu uma olhada. Nós temos um estúdio de foto profissional. A gente investiu na nossa profissional, que por um acaso é a minha filha, a Laura, profissional Laura, né? de marketing. Muito querida. A Laura, ela que viu os arquivos aí para montagem rapidamente. Obrigado, viu, Laura? Muito rápida ela. Ela que faz toda a produção de vídeos, toda a produção de fotos, ela que faz todas as fotos da loja, né? Para quê? Para que desperte o interesse do cliente, é ali que começa uma paixão. Você lembra quando mudou isso aí? Porque, cara, tem muita gente que não entendeu esse jogo ainda não, viu? Olha, você falou com tanta leveza, cara. Então, 99% dos clientes, eles vêm do digital, é isso? Quando eu comecei em Cuiabá, eu atendia muito cliente que chegava na loja e falava assim, tem tal carro? Não tem mais esse cliente. Não existe mais isso, Não existe. Ele vai ali, faz uma pesquisa, ele vê quais lojas, vê quais carros, depois vê o modelo que ele quer, e a partir dali ele vai já sabe que tem o carro lá. Ele já sabe que tem. Então, o investimento nessa área digital fez com que a gente aumentasse as vendas absurdamente. Que legal. Né? Everton, tanto que... Desculpe interrompê-lo. É que chegou uma pergunta aqui 2 vezes, eu acredito que se encaixa nesse momento, precisamente para você responder. Eu vou colocar aqui os nossos ouvintes. Quem pergunta é a Rafaela e o Roberto, e acredito que é o mesmo teu. Eles perguntam se o ideal é permanecer com um carro, você compartilhando essa dica, de 2 a 3 anos. E a Rafaela ainda diz que ouviu recentemente que o mercado está muito aquecido, que ao invés de comprar um zero, a tendência é comprar um seminovo. Então, eu gostaria que você falasse desse tempo útil desse relacionamento com o carro e também sanasse a dúvida aqui da nossa ouvinte com relação também ao novo e seminovo. Eu acho bem... Excelente pergunta, hein? Rafaela, excelente pergunta. Deixa eu abrir aqui. Roberto e Rafaela, muito obrigado aí pela pergunta. Realmente, para você ter uma convivência saudável ali, uma compra saudável, é realmente aí de 2 a 3 anos de um carro, independente se ele é um 0 km ou não. Toda troca prematura vai te causar um prejuízo, porque o carro ele realmente é um bem, né, que ele não é um bem que se valoriza. Nós não estamos falando de um imóvel, então você compra para o seu consumo pessoal, né, para sua satisfação pessoal, e ele tem uma desvalorização ao longo do tempo. Se você trocar prematuramente, essa primeira desvalorização você vai perder, e quem vai ganhar vai ser quem vai comprar o carro. Né? O carro 0 km tem os seus prós, né? A gente não pode falar que não é um bom negócio, eu não vou falar isso porque seria injusto, né?
Mas hoje você encontra seminovos, que a gente já chegou de vender seminovos na loja lá com 1.000 quilômetros, com 2.000 quilômetros, com 10.000 quilômetros, às vezes com 500 quilômetros, que a gente, graças a Deus, a captação nossa gira em todas as partes dos setores hoje, tanto de imobiliário quanto de próprio concessionário, né? Ou também o trabalho que nós fizemos em órgãos que nós temos clientes. Às vezes esses clientes, a maioria das vezes, eles nos indicam os parceiros, os colegas de trabalho, né? Então, eu já peguei Corolla, que é um exemplo, um Corolla na época, que o cliente comprou na sexta-feira, quando foi na segunda-feira, apareceu uma carreta para ele comprar, ele deu na carreta e eu comprei o carro. Então, assim, mas o que foi que você está vendendo esse carro com 300 quilômetros? É uma oportunidade de negócio. Uhum. Às vezes a pessoa está lá comprando uma carreta por um preço bacana, ela faz um preço bom no carro para poder viabilizar o negócio e a gente acaba comprando. Que legal. Né? Então, o seminovo é um excelente negócio porque, na maioria das vezes, você compra ele com a primeira desvalorização. Uhum. Né? Se você comprar hoje um carro com laudo cautelar, com manual, com chave reserva, dentro de garantia, com 15%, em torno de 10% a 15% mais barato do que um 0 quilômetro, com 5.000 quilômetros, qual a desvantagem? Não existe desvantagem. Exatamente. Né? Vantagem e muito, eu Exatamente. vejo aí, né? Então, é muito interessante. O seminovo é muito bom. A compra do seminovo é muito boa. E principalmente, né, Barreto, quando acontece com um profissional que é referência, porque ouvindo você falar, é uma consultoria, é é uma segurança totalmente diferente para quem compra. Muito obrigado. Isso é fundamental, não, meu amigo? Ouvir a opinião de uma pessoa qualquer é uma coisa, ouvir o Everton de Luz é uma luz realmente para a gente entender realmente esse processo, né? Ele já colocou as duas perguntas embutidas, não foi? Para atender os dois, fiquei com receio do nosso tempo, mas com certeza você respondeu os dois, ou seja, vá fazer o seu bom negócio, aproveite o momento também, Exatamente. né? Agora eu queria essa sugestão aí, até porque você é o mestre de encantar. Que é isso. Eu falo porque eu já estive na sua unidade algumas vezes. Lá, Marcela, você encontra um espaço kids. Pô. Eu não conheço, né? Eu vi um negócio de girar ali, nunca vi aquilo, vi na televisão, justamente, a plataforma, né, onde o automóvel, independente do peso, se é uma caminhonete dessas pesadonas aí, né, de carga pesada, e você coloca para girar, isso eu costumo dizer que a embalagem do produto conta muito, como você apresenta o seu produto para o seu cliente. Então aqui eu queria até fugir um pouco da ideia de carro mesmo, mas para falar um pouco de como você, hoje, meu amigo, apresenta o seu produto na sua empresa, né? Ou o seu serviço. Como é que você está fazendo isso? Qual é a proposta que você está levando? Aqui eu queria que o Everton falasse por isso, porque ele se preocupa com a família que vai lá. Então tem um espaço Kids, né? Ele tem essa um café plataforma. lá, Barreto? Nossa, o café dele é o melhor. É o melhor. Entendeu? E aí você encontra um atendimento de excelência, profissionais bem treinados, que sabem o que estão vendendo, o que estão fazendo, né? Acaba sendo um espelhamento. A gente percebe que tem uma cultura muito especial a sua empresa, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente aí, para que pessoas que estão começando no seu negócio, ou estão com um negócio há muito tempo, falam, poxa vida, eu quero também dar um norte parecido, como essa empresa que o Márcio está falando aí, né? Do Everton. Fala pra gente um pouquinho do segredo aí. Vamos lá. Fique atento. Você que está começando, fique atento às necessidades do seu cliente no seu ambiente. Boa. Na loja, eu vou ter que voltar um pouco atrás lá e contar o que aconteceu na loja. A loja, ela nasceu pequenininha, obviamente, e nós tínhamos um espaço de café, pequenas coisas. Um determinado momento foi um cliente que falou, tem café sem açúcar? Nós não tínhamos na época. Eu mandei fazer o café sem açúcar para ele e a partir do próximo dia, no outro dia, nós tínhamos café Padrão. com açúcar e sem açúcar. Padrão. Por quê, né? Por que será? Porque nós temos que atender aquele pessoal Boa, também que não quer café com açúcar. Boa. Passou ali, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, apareceu uma cliente que ela não queria nem com açúcar, nem sem açúcar. Ela queria um chá. Então hoje nós temos chá. Um dia depois, nós mandamos fazer lá, pedimos para as meninas do Conforto fazer o café, o chá, e logo depois a gente implantou isso aí. Detalhe, agora tem alguns clientes que pediram uísque, 18 anos, e agora tem também. você também encontra. Aí... nessa linha, Exatamente. Né? Teve cliente que
já me alegou o seguinte, eu só vou fechar o negócio se tiver uma cerveja. Hoje tem uma cervejeira na loja. Aí, ó. Tá. Tem um Aí, espaço. ó. O Espaço Kids foi a mesma coisa. Como a gente era pequeno lá na época, não tinha como... Um espaço as crianças literal. ficavam muito insatisfeitas e Sim. acabava isso atrapalhando o nosso negócio. Né? A gente não Sim. tinha um espaço O pai para tem as crianças que ir ficarem embora, né, tranquilas, Débora? pro pai E aí? pensar. E não Verdade. consegue se concentrar, né? Exatamente. Fica aquela E outra tensão. Boa, E Marcelo. outra coisa, eu particularmente, a gente adora criança, então quando a gente aumentou a primeira vez, eu falei, a partir de hoje eu preciso de uma brinquedoteca aqui. E Perfeito. nós fizemos um Espaço Kids legal, foi aumentando ao longo do tempo e das exigências dos nossos clientes kids, né? Sim. Inclusive tem uma filha de um amigo nosso que falou, ó, tio Tom, que é o meu apelido lá, eu quero um escorrega. Aqui não tem escorrega. A gente comprou o escorrega, agora ela vai lá na loja, tem o escorrega. Então, Até isso dá... o pedido das crianças atendem, olha que beleza. Exatamente. Cara. Isso Tremendo. faz com que o cliente fique mais despreocupado e ele possa pensar com mais tranquilidade em relação ao carro. Se conecta, né? Não adianta. É. Quem meu filho agrada, minha boca doça, filho, né? Aquela coisa facinho, toda. facinho. Então, essa visão é muito legal, né, Marcela? Com certeza, eu que tenho 2, os meus filhos já são adolescentes. Sabe o que eu tava me lembrando enquanto você falava? O meu filho, ele cismou que eu preciso trocar o meu carro. Aí ele fica vendo, ele fala, mamãe, eu acho que esse combina com você. Mamãe, eu acho que... Mamãe, eu pesquisei sobre esse. Aí tinha um que eu gostava, ele, não, mamãe, eu pesquisei, não é legal, ele só é bonito, mas ele bebe muito. Que eu Com falei? 13 anos. O que eu falei Tá agora? por dentro. Os tá clientes vendo? chegam sabendo muito. Sim, e muito. uma criança. Se você não inteligente. tiver- Chocada. Se você não tiver seguro do que você está falando, você perde o negócio. Porque quem que gosta de ser atendido por alguém que não tenha conhecimento do que está Expertise, vendendo? não, e até quando a gente fala do especialista, é aquele cara também que vai entender que o cliente vai contribuir com o processo. Torna a dizer, antigamente você, vendedor, dominava todas as técnicas, conhecia tudo do produto, não tinha internet. Sim. Então o cliente, o que você falasse, rolava. Então, como você falou agora, tem que ser um especialista. E outra, também ter humildade para aceitar o posicionamento do cliente e fazer essa composição. Exatamente. O vendedor agora é um curador, cara. É. Lembra disso. Fazer essa curadoria é muito legal mesmo. Mas, Acho poxa, essa palavra chiquíssima, Você achou? Barreto. Curadoria, inclusive, né? Everton, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você tem um caso, nosso tempo está acabando, Barreto, mas eu Verdade. fiquei curiosa. Se você tem um caso de alguém ou uma família que troca de carro com você há muitos anos, aquele cliente Tem. que traz numa história, compartilha com a gente. Eu tenho um cliente, eu tenho um grande amigo que também é cliente nosso, que por agora ele acabou surgindo uma oportunidade de comprar o segundo carro que ele não comprou comigo. Ele compra carro comigo desde 2008. Caramba. Uau. E ele acabou comprando um 0 km, mas o seminovo dele vendeu para mim. Uhum. Né? Ele foi lá e nos vendeu o seminovo. Inclusive o seminovo que eu tinha vendido para ele. Então, assim, hoje eu sempre acreditei em pessoas chaves. Às vezes a pessoa que está lá olhando os carros, ele não vai comprar, mas às vezes ele é o influenciador de uma família sem inteira. dúvida, sem Verdade. dúvida. Né? Então, eu sempre acreditei em pessoas chaves, tanto em órgãos públicos, tanto em cidades. Né? A gente falou lá de conseguir a confiança do cliente. Quando eu atendo um cliente de Nova Mutum, por exemplo, eu dou exemplo. Meu sogro mora em Nova Mutum. Né? A pessoa já se sente um pouco mais segura. Ou então, eu vendi um carro para Barra do Garças. Eu estou atendendo esse cliente de Barra do Garças. Uhum. Eu já Legal. cheguei de, inclusive, mandar o contato do cliente que eu vendi, porque eu senti que o cliente era um cliente que tinha um pouco de receio de fazer Uhum. negócio à distância. E eu mandei o contato do cliente que eu Pra já havia confirmar. vendido para que ele Sentisse seguro. entrevistasse o cliente, se sentisse seguro. Que legal. Né? Barreto, nós temos 1 minuto de programa e é claro que eu vou entregá-lo em suas mãos para conduzir aqui o nosso desfecho de hoje. Mais uma vez agradecer a você pela audiência, né, maciça aqui, massiva, na verdade, da CBN Negócios, CBN, né, Vendas e Negócios. Agradecer demais, né, por ter aceito o nosso convite, o Everton de Luz, da Everton Automóveis, com a sua digníssima também, a Débora, né? Eu que meu agradeço. amigo. Agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho com as pessoas que estão nos ouvindo agora. Me desculpem o nervosismo, porque Imagina. realmente eu sou um cara muito tímido. Imagina. Mas quem tiver e precisar de algum tipo de opinião ou ajuda na venda de automóvel ou do que quer que seja, a minha loja está lá à disposição. Se quiserem ir lá tomar um café, eu estou sempre à disposição.
Ele é incrível. Obrigado. E, inclusive, terça-feira que vem tem mais, às 3 da tarde, dentro do Estúdio CBN, com essa mulher incrível, Marcela Vasconcelos. Obrigado, Marcela. Obrigada, meu amigo. Eu que Sorte a agradeço. nossa ter a sua companhia. Qual é o